tudo bem? Eu sou a Calícia, prazer. Igualmente. Fica à vontade. Obrigada. Então, eu sou a Calícia, sou arquiteta e o que eu posso te ajudar? Bom dia, Calícia. Eu me chamo Ana e tenho um apartamento que eu gostaria de reformá-lo e fazer um projeto com vocês. Ai, ótimo. Você vai reformar o apartamento completo? Isso, apartamento completo, por favor. Ok. Aqui no escritório nós temos uma metodologia de projeto que nós fazemos ambiente por ambiente e a gente estuda tanto a planta quanto o 3D desses ambientes. Esse processo dura em média 3 meses. Como assim 3 meses? Eu não posso esperar 3 meses. Eu já contratei um pedreiro para começar na semana que vem. Não dá para fazer um desenho e eu levar lá para ele poder começar? Essa situação, claro, é uma brincadeira, mas isso não significa que isso não aconteça nos escritórios de arquitetura, tanto no meu quanto em outros por aí. E é muito triste. As pessoas chegam aqui achando que o projeto vai ser feito em 1 semana, 2 no máximo, e já querem começar a obra, e vem com as pessoas já até contratadas para fazer essa obra. E é por isso, por conta desse tipo de situação, que eu resolvi gravar esse vídeo para vocês, explicando etapa por etapa do projeto, como que ele funciona, porque assim você vai entender o processo e a duração de cada um. Como nós costumamos dizer na arquitetura, projeto não é um pastel. Ele não pode ser feito ou frito em 5 minutos. Então a gente precisa de um tempo para esse planejamento da obra, porque o projeto, para quem não sabe, é o planejamento da sua obra. E nós precisamos realizá-lo durante um certo tempo para tomar todas as decisões. Olá, eu sou a Calícia Bose, seja bem-vinda ao canal da Bose Bento. E vamos falar então sobre etapas de projeto de arquitetura, tanto de interiores quanto arquitetura geral aqui do escritório. Lembrando que todo o processo que eu vou explicar agora para vocês é o processo que eu, Calícia, utilizo aqui dentro da Bose Bento. Significa que é o único que existe? Não. Significa que é o único correto, que é o mais ideal? Não. Esse é o processo que eu gosto de trabalhar e você pode fazer o seu próprio processo, ok? Não significa que o meu é o único, mas eu vou explicar para vocês como funciona as etapas de projeto aqui no escritório. A primeira etapa, então, do nosso processo de projeto arquitetônico é o levantamento. Ele nada mais é do que a medição da sua casa, do seu apartamento, enfim, da sua residência. Então, o que acontece? A gente fechou o projeto, a primeira coisa que a gente vai fazer é ir na sua casa, medir tudo. Ah, Calícia, mas eu já tenho a planta da construtora, eu já tenho um projeto antigo da casa. Não me adianta, eu vou medir de qualquer forma, porque na hora que a gente executa uma obra, dá sempre uma diferença de 1, 2 centímetros numa parede ou outra. Às vezes no meio da obra você fez alguma mudança que não está no seu projeto antigo ou no projeto da construtora. Então eu vou com certeza no seu apartamento para medir tudo ou na sua casa. E é bom também que eu observo tudo dele. Então eu observo se ele tem vigas salientes, pilares salientes, altura de pé direito, canos, elétrica, enfim, tudo o que tiver relacionado à arquitetura dentro da sua casa, eu vou medir, eu vou anotar e eu vou ter isso para informação de projeto no futuro. Depois que a gente fez toda essa medição em loco lá na sua casa, a gente pega todas essas informações que a gente reuniu e passa para o computador, fazendo então uma planta realista e compatibilizada com o que você tem hoje lá na sua casa. E é em cima dela que a gente vai começar a trabalhar. Finalizada a etapa de levantamento, nós vamos então para a segunda etapa de projeto, que é o briefing. Na verdade, o briefing é para eu conhecer melhor os meus clientes. Então eu tenho hoje um questionário até online que eu mando para eles, eles não precisam vir aqui no escritório, nem eu ir à casa deles. Eu mando para o e-mail, eles respondem online, é um questionário enorme, com perguntas objetivas e subjetivas. As objetivas, por exemplo, qual o seu e-mail, qual a metragem quadrada da sua casa, enfim. E as subjetivas qual o seu hobby, você tem animais de estimação, quais são, você escuta que tipo de música, enfim. Por que eu preciso dessas informações? Para conhecer melhor
Você, meu cliente. E essas respostas vão me dar informações importantes dos seus gostos pessoais. Então, por exemplo, nesse questionário você me diz que gosta de ouvir, não sei, Lady Gaga. Eu posso, por exemplo, no seu quarto, colocar um pôster, se você é um adolescente, por exemplo, provavelmente vai gostar disso. Coloco lá no quarto um pôster da Lady Gaga e você vai lembrar, caramba, ela lembrou disso, que lá no começo eu falei isso pra ela, e vai gostar muito. O projeto vai ficar bem personalizado. Então, essa segunda etapa é basicamente para eu passar a conhecer você melhor. E isso eu faço através deste questionário. Porém, tem ainda uma outra coisa que a gente faz ainda na etapa de briefing, que é marcamos uma reunião já depois que vocês responderam esse questionário. Aí vocês vêm até o escritório ou a gente marca uma reunião online, se é um projeto online. Eu abro o questionário e abro a planta do levantamento, aquela que eu fiz na primeira etapa, vocês lembram? Com essa planta em mãos e com o questionário, eu tiro algumas dúvidas que não ficaram claras com as suas respostas e também eu vejo com vocês se vocês já tinham algum layout para a sua casa em mente e para a gente desenhar junto isso naquela planta de levantamento. Por que que eu sempre pergunto se vocês já têm essa planta em mente? Porque muita gente chega já com a ideia do que quer para casa e eu preciso saber que ideia é essa. Sabe? Eu preciso entender por que que você quer aquela ideia, qual a sua necessidade que aquela ideia atende. Então eu sempre pergunto, você já tem alguma planta em mente, algum tipo de organização espacial da sua casa? Qual é? Vamos desenhar junto. E aí a gente desenha para eu ver qual que era a sua ideia inicial, analisá-la, ver se a gente pode dar prosseguimento a ela, se tem alguma solução ali que não é tão boa, explico por quê, enfim. Então assim a gente acaba o briefing, com o questionário e fazendo essa reunião onde eu vou tirar algumas dúvidas e desenhar a planta com você, aquela que você estava pensando. Quando nós finalizamos a etapa de briefing, aí sim a gente começa a projetar. Nós entramos então na fase de estudo preliminar. Como o próprio nome já diz, é uma fase para estudar. Primeira coisa que eu faço é fazer várias possibilidades de planta, seja para casa, seja para apartamento, para vocês verem na primeira reunião todas as possibilidades possíveis. Então, geralmente eu faço 3 a 4 plantas diferentes, com soluções diferentes. Apresento na nossa primeira reunião de estudo preliminar, tá? É importante separar que as reuniões também são por essas etapas. Então, na nossa primeira reunião de estudo preliminar, eu mostro essas plantas para vocês. E aí, o que que a gente faz com elas? A gente escolhe uma só? Não, a gente monta uma 4ª ou 5ª planta diferente, juntando as partes que a gente mais gostou de cada uma. Isso faz com que a gente identifique várias soluções diferentes e consiga unificá-las em uma planta só, tá? E até agora a gente está trabalhando só em planta, mas a gente vai passar para o 3D já já. Então, a gente faz esse trabalho para identificar qual é a melhor solução para a sua casa em planta primeiramente. Aí, o prazo para essas plantas, para a gente ver isso, depende um pouco se é para apartamento ou para casa. Se é para apartamento, geralmente com uma reunião a gente já consegue definir a planta final dele. Porque o que vai variar de uma planta para outra geralmente é a posição dos móveis. Ali o sofá está desse lado, na outra ele está desse. Não tem muita variação. Mas quando é uma casa, principalmente quando ela é feita do zero, que a gente tem ali 700 milhões de possibilidades, ela pode variar bastante. A gente demorar até 4 reuniões para chegar naquela planta perfeita, tá? Naquela planta ideal que a gente fala assim, agora resolvemos o espacial aqui do nosso projeto. Agora vamos passar para a próxima fase do estudo preliminar. Então, bom, planta definida, a gente vai começar a ver então ambiente por ambiente. Tá? Quando a gente já terminou de finalizar a planta, a gente já identificou qual é a melhor posição para os móveis da sua casa, a gente vai passar a fazer uma reunião específica para falar de cada ambiente da casa. Por quê? Porque a partir dessas reuniões eu vou apresentar em 3D, em 3 dimensões, o ambiente para vocês. E ele vai ter texturas, cores, já tudo assim escolhido para aquele ambiente. Não é genérico não, já são revestimentos que existem, cores que existem, móveis que existem de verdade.
Por quê? Eu quero discutir cada detalhe com vocês nessas reuniões específicas para os ambientes. Então, se a gente está vendo um quarto, a gente vai definir que cor a gente vai pintar esse quarto, se ele tem papel de parede, qual papel de parede que é, se ele tem um móvel, uma cabeceira diferente, como que ela vai ser, que cor essa cabeceira é, tudo, piso, rodapé, tudo que a gente puder ver, a gente vai ver nesse ambiente específico. Por isso que cada reunião a gente vai falar de um só, porque os detalhes são muitos. Então, vamos supor que o seu apartamento tem 5 ambientes: sala, cozinha, banheiro, quarto de casal e escritório. Então, a gente vai ter no mínimo 5 reuniões, no mínimo. Eu falo no mínimo porque pode ser que um ambiente seja muito grande, a gente precise de 2, 3, ou talvez você está um pouco inseguro com relação a algum revestimento, algum acabamento, precise pensar um pouco mais e na próxima reunião a gente volta e discute o mesmo ambiente. Então, pode ser que alguns ambientes demandem 2 reuniões. E aí, então, quando a gente tem a finalização de um ambiente, de todos os acabamentos daquele ambiente, a gente passa para o próximo e assim vai. Se a sua casa tiver muitos ambientes, a gente vai demorar mais nessa fase. Só para vocês entenderem o porquê que eu gosto de trabalhar ambiente por ambiente, tá? E não tudo de uma vez. Essas reuniões duram em média umas 2 horas, quando a gente fala de um ambiente só. Imagina se eu fosse fazer essa mesma reunião para falar da casa toda. Quantas horas a gente não ia ficar sentado discutindo o projeto? A gente ia ficar cansado, não ia conseguir mais pensar, não ia ser produtivo. Então é melhor seccionar assim ambiente por ambiente, que assim, a gente fez a cozinha, aprovou a cozinha, ela está finalizada, a gente não volta nela. Fez o quarto está aprovado? Está finalizado, não volto mais nele. E assim vai, a gente vai conseguindo desenvolver muito melhor o projeto dessa forma. Depois que a gente finalizou todos os ambientes, a gente decidiu tudo deles, aí a gente pode passar para a próxima fase, né? Não, ainda não. A gente tem mais uma reunião ainda de estudo preliminar, que ela é para você ver como é que ficou o geral. Então, essa sim você vai ver a casa completa, ambiente por ambiente, porém a casa completa, porque vai que você pensou melhor em alguma coisa, ou agora vendo o conjunto não ficou tão bom quanto vocês imaginavam, tem que mudar uma coisinha aqui, outra ali, esse é o momento. Então a gente mostra como ficou ele finalizado, já com todas as alterações pedidas, e aí sim, acaba o estudo preliminar. Uma coisa importante de se dizer sobre o estudo preliminar é que nessa fase, principalmente nessa fase, você, cliente, tem voz ativa e participação total no projeto. Eu não faço nada sem que você aprove. Então, eu te mostro um ambiente, hoje o quarto, por exemplo, você tem total liberdade de falar assim, eu quero que troque essa cor, vamos mudar essa estante, vamos fazer essa cabeceira diferente que eu não gostei, vamos mudar isso e aquilo. Não é porque eu fiz uma proposta que ela é a final. Vocês têm total liberdade e participação para mudar tudo o que vocês quiserem, ok? Então, isso é muito importante dizer, porque as pessoas têm medo do arquiteto simplesmente fazer uma coisa da cabeça deles, entregar e o cliente não poder opinar. E aqui não é assim. Aqui vocês participam de tudo, vocês decidem tudo do projeto. Essa é uma fase que geralmente demora bastante, então vamos colocar aí um apartamento, 5 ambientes, é mínimo 5 reuniões que a gente precisa ter, 6 com a última e 7 com a primeira da planta, então vamos colocar aí 7 reuniões para o estudo preliminar para um apartamento de 5 cômodos, e se a gente fizer uma por semana, são 7 semanas, já passamos de um mês aí, quase 2 meses, só no estudo preliminar. Bom, finalizamos o estudo preliminar, a casa está pronta, certo? Podemos partir para a obra. Não, a gente só terminou o estudo. A próxima fase do projeto agora é o anteprojeto. Nessa fase, nós vamos discutir basicamente iluminação, elétrica, forro de gesso, que são detalhes mais específicos que precisam ser vistos e decididos depois que o ambiente já está pronto. Você já sabe onde vai ter uma cabeceira, você sabe se ele vai poder ter um interruptor ou não. Por conta desses pequenos detalhes, a gente faz então a elétrica, a iluminação, o forro de gesso depois. Mas ela é uma fase bem rápida, com apenas uma reunião a gente consegue sentar e definir direitinho a iluminação. É o mapa de iluminação que a gente chama.
Quais são os tipos de lâmpadas e luminárias? A cor da luz vai ser branca, amarela? Onde vão estar os interruptores dessas lâmpadas e qual interruptor vai acender qual lâmpada? A gente também faz o mapeamento de elétrica, que é diferente do projeto elétrico do engenheiro, tá? O nosso mapeamento, a gente vai dizer onde eu quero essa tomada, na posição da parede, e a que altura, apenas. Então, a gente vai mapear onde vão ficar as tomadas, os pontos de antena, ponto de telefone, de rede, caixa de passagem, tudo isso a gente vai mapear nessa instalação elétrica que a gente faz. Também vamos ver a planta de gesso, que a gente vai ver onde é que vai ter rasgo de gesso, onde é que vai ter cortineiro, onde é que vai ter detalhe, vai ser tudo com tabica, tudo sem tabica, tudo isso a gente também vê em cima da planta de forro de gesso. E tudo isso no anteprojeto, mas com uma reunião a gente senta, repassa todas as plantas que eu acabei de comentar com vocês e já consegue definir, não é uma coisa tão difícil. Quando a gente fala de casas propriamente dita, tem ainda alguns outros detalhes que precisam ser incluídos aqui no anteprojeto. Por exemplo, a gente precisa ver cortes dessas casas para ver as alturas de laje, a altura de telhado, como vai funcionar essa estrutura, isso já depois da planta está 100% definida. A gente também começa a estudar aí fachadas, acabamentos de fachadas, tudo no anteprojeto. Isso quando a gente fala de casas. Quando é apartamento, que é a estrutura do prédio, a gente não vai mexer, aí são somente a elétrica, a iluminação e o forro de gesso. Bom, acabado o anteprojeto, tá tudo definido no projeto. Tudo, todos os ambientes, todas as cores, todos os acabamentos, toda a elétrica, iluminação, enfim, tudo. Agora a gente pode ir para a obra, né? Não, ainda não. Agora a gente vai para a última fase do projeto, que é o projeto executivo. Nada mais é do que reunir todas essas informações que elas estão meio perdidas, assim, aqui tem uma planta de uma coisa dizendo uma informação, aqui tem um 3D com alguma informação também de acabamento. A gente precisa juntar tudo isso e criar um caderno de projeto. Esse caderno de projeto é a entrega final, é aquilo que vai para a obra para você conseguir executar a sua reforma da melhor maneira possível. Eu costumo falar que agora essa é a parte braçal do serviço, porque a parte criativa já acabou, a gente já definiu tudo, agora é trabalhar mesmo aqui no braço para a gente terminar todos esses desenhos técnicos com todas as informações necessárias para esse projeto ir para a obra. Essa fase ela é um pouco diferente das outras no quesito de se reunir com o cliente. Como aqui já está tudo definido, a gente já tem todo o projeto pronto, só com as informações dispersas, vamos dizer assim, eu não preciso mais fazer reunião com o meu cliente. Para que eu vou importunar ele? Se eu já decidi tudo, ele também já aprovou tudo. Então, a partir do projeto executivo, eu não vejo mais o meu cliente até a entrega do caderno final. Bom, então a gente reúne todas as plantas necessárias, tais como layout, paginação de piso, demolir e construir, elétrica, hidráulica, iluminação, acabamentos, detalhes de áreas molhadas, detalhe de bancadas, de pedras, marcenaria, tudo enfim. A gente reúne tudo, faz todo o desenho técnico, porque lembrem-se, muitas coisas estão lá naquele arquivo 3D. O 3D para obra não serve de nada, a gente precisa dele em desenho técnico. Então eu levo isso para o desenho técnico, coloco todas as informações necessárias, como cotas, que são as medidas, informação de vista, de corte, as setinhas que a gente puxa para escrever os acabamentos, as cores, os revestimentos, tudo isso. Então juntamos, colocamos toda essa informação no projeto, criamos o nosso caderno e entregamos para o cliente. Dependendo da complexibilidade do projeto, esse caderno vai ter muitos detalhes ou o normal. Eu já entreguei cadernos de 30 páginas e já entreguei cadernos de 100 páginas. Então, não existe um padrão, uma média de folhas ou de desenhos básicos que a gente faz. Cada projeto é único e a gente faz os detalhes específicos para aquele projeto, para a obra daquele projeto ser perfeita. Como deu para perceber aí na pequena lista que eu passei de coisas que a gente reúne de informação para estar no caderno de projeto, deu para ver que até uma obra de um apartamento que é pequeno demanda muito trabalho, muito esforço braçal, como eu costumo falar, para a gente produzir esse caderno. E por isso o tempo dessa fase
é um pouco maior também. Pode chegar, inclusive, a mais de um mês de trabalho só elaborando esse caderno de projeto. Agora deu para você entender por que projeto não é igual a um pastel? Ele não pode ser feito em 5 minutos. Existe toda uma metodologia de trabalho que nós temos, pelo menos nós aqui no escritório temos essa que eu expliquei para vocês, para a gente chegar num resultado final em que o cliente esteja 100% satisfeito com todas as decisões que ele tomou durante o projeto e para que esse projeto seja útil dentro da obra, porque não adianta eu ter um projeto cheio de imagens lindas de um 3D, de um render e chegar na obra não ter medida, não ter especificação, isso não serve de nada. Então, esse projeto serve para isso, para você estar satisfeito com o resultado final da sua casa, você saber exatamente como ela vai ficar no final da sua obra e para que esse projeto chegue na obra e seja executável. Ufa! Eu espero que essa senhorita Ana tenha entendido que eu não consigo entregar o projeto dela na semana que vem. E eu espero que você também tenha entendido como funciona a metodologia de projeto. Como eu expliquei, isso varia de escritório para escritório, mas uma coisa eu te garanto, ninguém faz um projeto em uma semana, tá bom? Bom, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado e entendido do vídeo dessa semana. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você é arquiteto, me conta aqui nos comentários que experiência você já teve com esse tipo de cliente que tentou chegar e pedir um projeto, um desenho, enfim, né? Eles não entendem que esse desenho é todo o planejamento da obra. Espero que agora eles já tenham entendido isso. Se você é cliente, me conta aqui também nos comentários se você se surpreendeu de como funcionam as etapas de um projeto de arquitetura, se você achava que era diferente, ou se você já sabia que era assim mesmo, me conta o que achou que eu vou adorar saber. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação do vídeo, e também de se inscrever aqui no canal, porque toda semana a gente tem vídeo novo para vocês. Lembrem-se que eu tenho um e-book gratuito disponível para vocês para download, tá no primeiro link aqui da descrição. Esse e-book eu ensino os 8 passos para você conseguir redecorar o seu próprio ambiente do zero. E é muito fácil de baixar, é só colocar o seu nome, o seu e-mail e eu já vou te mandar ele. E é isso, não deixa também de nos seguir nas redes sociais, a gente está no Face e no Instagram e a gente sempre mostra o dia a dia do escritório e das obras por lá. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo! E até mais!